Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de hoje, à nossa meditação, ao nosso comentário de hoje. Hoje eu quero dizer para você que estou com uma visão muito ruim. Meus óculos, minha lente estão um pouco a mais do que eu necessito e eu não posso ficar também sem lente, então fica difícil. Então eu uso um óculos escuro, né? Não sei qual dos três é melhor. Mas vamos em frente, dá para ver. Estamos chegando no final do ano. Natal vem junto, Advento que significa chegada ou vinda, por isso aí, Advento, chegada ou vinda. Vinda de quem? Chegada de quem? Bom, comemora-se a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, tempo de Advento é tempo da chegada, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que comemoramos com alegria a chegada da salvação que Ele nos trouxe. Ele trouxe para nós a salvação, nada mais ou melhor, pode ser até mais, mas salvação já é o máximo, né? Nada menos, salvação. Ele nos salvou. Junto conosco a humanidade inteira, né? A humanidade estava condenada à condenação eterna, né? Estava destinada à condenação eterna por causa do pecado. E ele veio sem distinção de pessoas nenhuma, simplesmente ele trouxe-nos a salvação eterna. E trouxe vida para nós, trouxe alegria, trouxe paz, porque junto com a salvação temos tudo junto, né? E final de ano, para todos nós, para mim, para você, é um tempo de avaliação, um tempo, vamos dizer assim, de balanço da nossa vida. Assim como fazem as empresas nos finais de ano, no final do exercício, elas fazem um balanço do que ganhou, do que perdeu, do que precisa mudar para melhorar, se for o caso. E assim nós também fazemos. Na verdade, é bom que a gente sempre faça esse balanço da nossa vida. Até podemos fazer no final do dia, de cada dia da nossa vida. O que é que eu fiz hoje que não deu certo? O que é que eu fiz hoje que eu me arrependi? E o que é que eu posso fazer amanhã para que tenhamos sucesso, que sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos? Porque eu acho que a nossa meta não é andar para trás, nem piorar, mas melhorar tudo que nós fazemos. Quando nós temos essa visão, se nós tivermos essa visão, nós estaremos sempre andando para frente, porque no ditado popular, ninguém é caranguejo para andar para trás. Então nós vivemos querendo acertar. Nós vivemos querendo
crescer, nós vivemos querendo sair da pior situação, não é isso? Isso em todos os sentidos. Porque há sempre uma força que pode até nos puxar para trás. Mas nós temos tudo na mão para caminhar para a frente. Para isso nós precisamos ter um propósito de vida, uma decisão, uma definição. Sabe aquilo que nós chamamos de força de vontade? Para dizer assim, não, é isso aqui. E a gente costuma ir eliminando, né? Eliminando aquilo que não serve. Essa eu penso que deve ser a nossa atitude. Eliminando tudo aquilo que hoje foi tropeço, que hoje não é meu, que hoje não serviu, que hoje nos trouxe tristeza, nos trouxe decepção, nos trouxe vergonha. Essas coisas a gente vai eliminando para poder caminhar. Porque ninguém caminha com um caminho fechado, um caminho interrompido. Então nós precisamos estar sempre o caminho livre para fazer como Deus quer, que é o nosso crescimento. Então, aqui a gente vai devagar, de acordo com a nossa dificuldade de visão deste dia de hoje. Então, nós já vimos que o advento é isso. Nós vemos na igreja, quando fala lá, hoje é a segunda vela do advento, hoje é o segundo domingo do advento. Então, que se aproxima a vinda do Salvador, que nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe vida e continua nos ajudando. Então, essa pessoa que chega, essa pessoa que vem, é o Filho de Deus na nossa caminhada, o Salvador. Então, por causa disso, também ele nos enche de paz, né? Essa alegria que a gente sente, talvez por ocasião do Natal, é uma alegria natural, uma alegria comum, que cada um expressa do seu modo, do seu jeito. Alguns extravasam, né? Alguns acham que a alegria em si é às vezes até comprometer a sua própria saúde, a sua própria vida. Mas a alegria é essa alegria interior que vai nos trazer essa paz, né? Que produz a paz. É essa alegria que ele veio nos trazer. Então, essa revisão da nossa vida é todo dia, como eu falava antes, todo dia nós precisamos fazer uma revisão de vida, né? Cada dia da nossa vida. Fazendo isso já é difícil melhorar, ainda mais quando nós não lembramos de fazer isso. Então é necessário que a gente faça essa revisão para que a gente possa crescer nas boas ações, crescer naquilo que nós fazemos de bom. Então é isso. Que significa mudar para melhor. Ninguém muda para o pior. Quando se trata de uma empresa, ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro. Ou a empresa fecha. E nós queremos estar sempre caminhando, melhorando, para que possamos continuar a viver. E viver bem, sem faltar nada. Porque viver mal, não sei até que ponto vai fazer bem para ninguém, para alguém.
Então é isso. Nós precisamos e somos administradores da nossa própria vida. Administramos a nossa própria vida. Não é isso? Nós que temos que cuidar. Porque quando alguém fala alguma coisa sobre a gente fala assim: ah, por que fulano quer dar pitaco na minha vida? Não. Nesse caso, quem tem que administrar sou eu e é você. Porque eu sei que tem alguém que pode nos orientar, e isso é muito importante. Se a gente não está bem e podemos melhorar, então precisamos administrar a nossa vida. Precisamos administrar a nossa vida. Quer dizer, se alguém pode nos ajudar, vamos agradecer. Às vezes uma conversa, às vezes uma orientação. Por que não? Por que não? Eu posso admitir que eu nem sempre acerto. No momento que a gente diz assim, tem alguém que diz assim para nós: olha, segundo a minha experiência, desse jeito que você está caminhando, não vai chegar lá. Aí eu só tenho a agradecer. Agora a gente só não gosta quando alguém vamos dizer assim, dá palpite na nossa vida para piorar. Ou nos aconselha a fazer o mal, fazer aquilo que não nos convém. Aí já não é uma boa orientação. Então, administrar os bens que Deus nos concedeu. Que bens são esses? Deus nos concedeu e nos concede tudo. Ele nos concedeu inteligência, saúde, dons espirituais, dons materiais. Então, e esses bens, a gente, vamos dizer que a gente seja dono desses bens. Esses bens são dons de Deus que Ele nos deu para que a gente administre. Não é isso? São dons que Ele nos deu. Os dons são de Deus e Ele nos dá para que a gente saiba administrar. Que dons são esses? Eu já falei. São dons de sabedoria para conduzir a nossa própria vida. Não é isso que Deus nos concede. Ele quer que nós produzamos, que nós cresçamos, que nós desenvolvemos na nossa vida. É isso que Deus quer de nós. Agora, e a gente vai ficar dizendo assim: mas Deus nos colocou no mundo para que mesmo que Deus nos colocou no mundo? Eu acredito que Deus colocou a mim e a você no mundo com um propósito especial. Ele nos colocou no mundo para servir e amar a Deus. Para servir e amar a Deus. Foi para isso que Ele nos colocou. Servir e amar a Deus. Essa é a meta de Deus, é o principal. Servir a Deus de qualquer forma.
Agora, o problema grande é quando a gente pensa assim, que fomos colocados no mundo para ser servidos. Se a gente pensar que fomos colocados no mundo para ser servidos, aí nós vamos sofrer muito. Nós vamos nos tornar uma mala, vamos dizer assim, uma mala sem alça para outros que convivem com a gente. Mas nós fomos colocados para servir e amar a Deus. Então, no livro do Gênesis, lá no comecinho da criação, está escrito alguma coisa que é bom que a gente escute sempre. Não só o que eu vou ler agora, mas toda a Escritura. Cada capítulo, cada versículo da Escritura Sagrada, ela tem muito a nos ensinar. A nos ensinar a viver bem, a viver fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. No livro do Gênesis, lá no começo, está escrito assim: quando Deus criou o homem, quando Deus falava com Adão e Eva no paraíso. Aqui tem apenas os 2 versículos que eu queria ver, o que ele nos diz hoje. E é isso aqui que ele diz. É Gênesis 1, e 27 a 28, 29, por aí. Ele nos diz assim: Deus criou o homem, sua imagem criou, a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Primeira coisa, Deus os abençoou. Deus os abençoou. Em segundo, ele disse, criou o homem e a mulher, criou o homem e a mulher, Deus os abençoou. E disse assim para eles: frutificai, frutificai. Disse ele: e multiplicai-vos, multiplicai-vos sobre os peixes do mar, sobre as aves. Não, eu acho que eu errei na minha problema de visão aqui. Ele diz assim: Deus os abençoou, disse frutificai, e disse ele: multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a e dominai-a. Deus entregou tudo na nossa mão, para que a gente... Ele colocou toda a criação sob os nossos cuidados, sob o nosso governo, para que a gente cresça, multiplique. Ninguém veio ao mundo para ficar parado, olhando os outros passar. Nós viemos a esse mundo, não foi para ser servidos, nós viemos a esse mundo para servir, para crescer, para multiplicar. E é isso que se resume hoje o comentário dessa leitura, que nos ensina, cada versículo, cada capítulo, nos ensina. Ele tem a receita pronta para mim e para você. Ele tem a receita pronta. Às vezes nós andamos atrás de tanta sabedoria por aí, tanta gente sábia. Andamos atrás de adivinhos, para saber como é que eu vou ganhar dinheiro. Andamos atrás de promessa, de um e de outro que tem poder, para a gente aprender a se viver, aprender a viver. E às vezes a gente despreza a fonte de sabedoria.
Não precisa muito. Não precisa muito, ele é que nos ensina tudo. Não, mas eu acho que isso daí só vai nos ensinar a religião e eu não quero igreja porque eu não gosto de ver igreja. Eu não gosto de ir da igreja, eu não sou velho, eu não sou demente, eu não sou atrasado para andar na igreja. É aí o engano que a humanidade hoje, boa parte da humanidade está vivendo. Aí nós vivemos que começa a decadência, né? A decadência ao ponto de chegar à dependência. E aí não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer ninguém com peninha de ninguém. Deus não quer ninguém dando esmolinha a ninguém. Ele pode até querer que se dê esmola como ele manda. Mas essa esmola também tem um limite. Não é só dar uma esmola. Se puder dar uma palavra, é muito melhor do que a esmola. Uma palavra de orientação para que aquela pessoa saia da miséria em que vive. E vai buscar a fonte da sabedoria que é Deus. Peço a Deus que nos abençoe, que continue nos orientando, continue nos conduzindo e continue insistindo com a nossa cabeça difícil para entender aquilo que Ele quer de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.